para quem está chegando agora, nossa aula de hoje vai ser, a gente vai continuar falando sobre esse sistema psicológico, mais especificamente focando no que, nas percepções e sensações, né? Já que o que é bom não é o que é isso, né? Então, vamos começar a aula de hoje falando dessa percepção, né, dessa emoção, ou do que é percepção e sensação. E aí eu trago essa imagem, né? Quem já foi meu aluno já viu uma aula com essa imagem? Alguém que esteja presente? Eu não lembro. Não? Vamos lá. E aí, quando eu olho essa imagem, que sensação traz? Eu acho ela linda, já aprendi a achar ela linda, mas a primeira de tudo traz o quê? Medo. Medo, que é uma emoção base, né? E aí, a partir do medo, traz diversas sensações e percepções, né? Então, assim, traz medo, traz nojo, traz asqueria, né? E aí é onde a gente vai perceber, porque tem gente que sente medo, tem gente que sente nojo, tem gente que sente os dois, tem gente que não sente nada. Diga. Vamos lá. Então, trazendo e falando sobre sensação e percepção, o objetivo da nossa aula de hoje é distinguir sensação de percepção. Qual a diferença entre os dois, tá? Compreender, em linhas gerais, como se dá a percepção e o que fatores interferem nesse processo de percepção, quando a gente percebe algo. E, Laísa, qual a importância da gente saber isso dentro dessa especialização de enfermagem aplicada ao trabalho, né? De enfermagem ao trabalho? Porque a gente está lidando com pessoas e a nossa percepção de mundo e de pessoa, de relação, ela precisa ser entendida. Porque como cada pessoa ela se relaciona com o seu trabalho, né, com a sua tarefa de trabalho, ela é diferente. Então, a gente precisa entender sobre sensações e percepções para que a gente consiga entender como esse ser humano que a gente vai trabalhar e que a gente trabalha de maneira direta e indireta, como esse ser humano ele se relaciona, ele percebe e o que é que pode interferir no processo de percepção. Tá? Quais são dois conceitos importantes, né, de aprendizagem que a gente precisa entender para entender sobre percepção e sensação, tá? Há dois tipos gerais de aprendizagem. A aprendizagem comportamental, que é uma aprendizagem através do condicionamento, e a aprendizagem cognitiva perceptual, percepção, consciência, memória, pensamento, linguagem, aquela que é a cognitivo perceptual que a gente se dedica a aprender, tá? Não existem, a gente vê muito que tem muitos mecânicos, por exemplo, que não tem cursos nenhum. A aprendizagem dele para ser mecânico, ele foi uma aprendizagem comportamental a partir da observação, a partir da experiência, de um condicionamento para aprender aquilo. E que hoje, lá no CETEC, a gente vê muita gente que está voltando à escola para aprender o cognitivo perceptual, né, da aprendizagem teórica, técnica do ser mecânico. Esse é um exemplo, tá? Então, dentro da aprendizagem, a gente tem que lembrar dessas duas concepções, porque a aprendizagem comportamental ela é importante no processo de percepção. E dentro do processo de aprendizagem cognitivo-perceptual, a percepção também está. Né? Eu tenho que ter um bom jogo de estrutura, uma boa perspectiva de campo, de leitura, para eu ter uma aprendizagem de condicionamento, que é comportamental. Tá? Um outro conceito importante é a gente entender sobre o físico, o que está no mundo. Né? E dentro da psicologia, o que experimentando estando nesse mundo. Por quê? A nossa percepção do mundo, ele é físico e ele é psicológico. O que eu aprendo estando dentro desse mundo? Porque psicologicamente,
emocionalmente, subjetivamente, eu vou lidar com frio de uma maneira e outra pessoa vai lidar com frio de outra maneira, que é o que é físico, o que está no mundo. Então, a gente precisa saber, porque isso interfere diretamente na nossa percepção e sensação das coisas. Tanto nossa condição de aprendizado, quanto a nossa questão do que é físico e do que é individual, do que é psicológico. Né? Então, começando, o que é sensação para vocês? Já que ninguém diz, vamos lá. Sensação é a coleta de informações sobre o entorno. A sensação, ela é física. Ela a gente sente essa sensação no corpo. Certo, Ju? Seja bem-vinda. A sensação é coleta de informações sobre o entorno. Então, para que a gente coleta essas informações, né? E para isso, a gente tem operações sensoriais. Oi, Érica, seja bem-vinda. Então, a sensação é a coleta de informação sobre o entorno. As operações sensoriais. Os sentidos desempenham os seguintes papéis: detecção, transdução, transmissão e processamento de informação. Então, a sensação, ela tem a ver com as questões físicas, dentro dos órgãos do sentido: visão, olfato, paladar, audição, tato. E o sexto sentido, que é aquela questão da intuição, né? Então, dentro da sensação, a gente coleta as informações do entorno e os órgãos sensoriais, para que ocorra uma operação sensorial, os sentidos, visão, olfato, paladar, audição, tato, ele desempenha os seguintes papéis: ele detecta o que está no ambiente, ele faz uma tradução cognitiva disso, e a gente vai transmitir isso, uma transmissão dessa tradução, e processar essa informação do que está chegando. Tá? Então, dentro da visão. Oi, Neuza, seja bem-vinda. Oi, Atina, seja bem-vinda. Então, aí a gente tem o órgão do sentido visão. Os bastonetes, os cones da retina, são estimulados pela luz visível do aspecto eletromagnético. Isso talvez está sendo dentro da detecção. Então, bem técnico mesmo, bem em linguagem formal, biológica, a gente traz esse contexto. Aí o nervo óptico leva as informações até o cérebro. Até aí é uma sensação que a gente está tendo. Presta atenção. Por que eu estou trazendo tão desmisturadinho assim, como é que fala? Debrulhado, né? Catado. Por quê? Para que a sensação ocorra e gere uma percepção, a gente primeiro precisa da sensação. Como a gente enxerga, a gente é uma percepção. Mas a visão é uma questão sensorial. Então, a gente primeiro detecta, faz a transdução, transmite e processa aquela informação. Então, dentro desse contexto, o que a gente vai? Né? Aí vai, os bastonetes ele detectam, né? Leva até, o nervo óptico leva essa informação para o cérebro organiza os dados, né, para fazer as traduções visuais, sem termos consciência disso, em segundos, frações, para perceber profundidade utilizando indicadores biooculares moleculares. Então, sensorialmente, isso que acontece, tá? Laís, e essas explicações aqui tem o que a ver? Eu só trouxe para a gente entender tecnicamente como é que a visão funciona. Mas para o nosso assunto, isso só
tem uma finalidade de caracterização, tá? Para vocês caracterizarem. Então, discernimos as relações de figura e fundo, através desse nervo óptico. Presumimos cor, tamanho, forma, são constantes. Separamos e agrupamos elementos e os tratamos como unidade. Por exemplo, tenho aqui 5 lápis, sendo que desses lápis 2 são verdes, um é azul, não, 2 azuis, um verde, um laranja e um rosa, né? Então, isso aí é a visão que dá para a gente fazer. Mas, gente, sensorialmente, a sensação é aquilo que a gente pega do entorno. A sensação, para que eu definisse, é uma questão de como eu percebo, como eu projeto isso mentalmente, tá? Então, assim, o dos outros sentidos, de posição, sinestésico e vestibular, cutâneo, contato, pressão, calor, frio, químico, paladar, olfato, audições, vísceras, né? O que é isso? Sinestésico vestibular, gente, eu estou parada e se eu estou andando, tá? Todos esses sentidos que vêm da visão, do olfato, do paladar, do tato, do ouvido, do sentido de posição, tudo isso, eles são responsáveis por captar e interpretar as sensações, tá? Então, eu sinto calor, eu sinto frio, eu sinto dor, eu sinto contato, eu sinto cheiro, eu sinto paladar, eu escuto. Mas o processo, isso de sentir, do sentido, da sensação, precisa do processo de percepção. E aí onde vem a segunda pergunta, o que é percepção? A habilidade aprendida é um processo cognitivo. Por isso que lá nos primeiros slides eu trouxe o conceito de aprendizagem comportamental, né, e aprendizagem cognitiva perceptual. Por quê? Para que eu entenda, eu percebo um cheiro e eu vou traduzir esse cheiro, é como eu percebo esse cheiro, eu aprendo sobre esse cheiro. Quando a gente nasce, a gente não sabe que o cheiro de perfume é perfume e o cheiro de estrume é estrume. Alguém vai dizer para a gente que estrume é estrume e perfume é perfume. Então, é como eu percebo, faz uma habilidade aprendida. Tem gente que acha estrume cheirosíssimo, que adora sentir o cheiro de estrume, mas tem gente que não gosta. Por isso que é uma habilidade aprendida através da sua relação. Então, as sensações estão ligadas aos órgãos e os sentidos, e a percepção é como eu percebo e interpreto o que o órgão do sentido traz para mim. Alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá. Se essa percepção se caracteriza pela organização e interpretação das sensações, pode também envolver informação neurosensorial. Então, para que exista a percepção, oi, Solange, seja bem-vindo. Para que exista a percepção, eu preciso das sensações, eu preciso estar. Por isso que tudo que é sentido e percebido é muito junto. A gente não faz, às vezes, a diferença, mas existe uma diferença. Não tem aquele bolo que a gente solou. Então, pela sensação, pelo olho, pelo órgão do sentido, eu vou dizer, tá feio, tá ruim. Mas quando a gente abre, come, a percepção do sabor, antes eu tive uma sensação que está ruim. Entende? Então, é dentro dessas duas divisões, tá certo? A partir da percepção, desenvolver uma consciência do entorno e de nós mesmos. Então, eu preciso sentir o lugar e eu preciso perceber o lugar, tá? Quando eu vou muito dar palestra, eu gosto muito de chegar antes, para que eu sinta aquele lugar, sinta se eu vou ter calor ou não, sinta como é que vai ser, né? Que eu perceba, aqui tem mais luz, aqui tem menos luz. Então, a gente precisa da percepção, da sensação, para depois eu interpretar, eu organizar o que eu senti, né?
desenvolver uma percepção, ter consciência daquilo que ali que está, né, ao meu entorno. Vixe, gente, esqueci minha água. Mas vamos lá. E aí, quando olha para isso aí, o que é que vem na mente? O que é que vocês estão vendo? Olha aí para essa imagem. É uma ação. Quem está falando, o áudio cortou, não consegui ouvir. Eu vejo uma Tá sensação querendo me ruim, né? hipnotizar. Trêmula. Outro já disse que quer nos hipnotizar. Não quero hipnotizar É. ninguém. Tá trêmulo. Tem gente que diz que tá rodando, Eu vejo trepidando, tremor. tremor. E se eu disser para vocês que essa imagem ela tá parada? Aí vai a questão da nossa visão, né? É a questão da nossa percepção. A nossa visão, no sentido do sentir, ela capta a imagem. Só que como a imagem, a forma que ela está distribuída, ela leva uma interpretação de que a gente perceba ela se mexendo, né? Por isso que isso é muito relativo. Pronto, talvez seja pelo modelo do desenho, né? Que a gente vê assim, meio que tremendo. É pelo modelo, é pela pintura, é pela luz, né? Porque por isso que tudo isso envolve o nosso lugar de percepção. É quando a gente fala assim, não, aquilo que a gente conversou na aula passada, que as meninas trouxeram de exemplo, que aquele ditado popular que diz a primeira impressão é a que fica, e não é a que fica, né? Aquela colega que Marco trouxe o exemplo que precisou da vivência em grupo, no trabalho, fazer uma atividade em grupo, para todo mundo perceber que ela não era ranzinza, que ela não era cara fechada, que ela tinha as questões dela, né? E ela só precisava de um abraço. Então, é dentro disso, quantas vezes a gente interpreta só pelo primeiro olhar, e a gente não se abre para entender e captar e perceber aquilo que está acontecendo. Eu disse que o grande trunfo dessa disciplina é exatamente ensinar ao aluno, ensinar ao técnico, ao enfermeiro, ao psicólogo, ao médico, ao administrador, né? A quem quiser estudar psicologia, a entender que a gente precisa perceber o ser humano, olhar o ser humano e como ele se comporta no ambiente, muito mais do que a primeira sensação que vem pela visão, né? Porque nem sempre o que a gente vê é o que é. Às vezes aquele comportamento está associado a alguma coisa. Então, gente, sensação está ligada aos órgãos e a percepção é a interpretação dessa sensação, né? Então, para percebermos, a gente utilizamos nossas fisiologias, habilidades sensoriais individuais. Eu mesmo sou surda, quem foi meu aluno sabe que eu sou surda, né? Então, eu tenho uma habilidade sensorial auditiva menor que outras pessoas, né? Então, por isso que é individual, cada um. Por exemplo, eu uso óculos, tem gente que não usa óculos, eu tenho hipermetropia, tem gente que tem miopia. Então, todo mundo tem sua habilidade sensorial individual. Então, para perceber, a gente usa a fisiologia, habilidades construtivas e operações cognitivas, né, do nosso processo de aprendizagem, de disponibilidade para aprendizagem. Registramos informações conforme nos movimentando, criamos hipóteses, procurando confirmá-las. O processo perceptivo pode ser indicado intencionalmente ou casualmente, né? A gente foca em uma atividade ou simplesmente aconteceu aquilo e a gente passou a observar aquilo, né? Então, experiência. A partir desta se desenvolve nossas expectativas e motivos. A nossa experiência ela é muito importante no nosso processo de vida e até de a gente perceber uma situação. Por exemplo, eu já fui assaltada várias vezes, né? Do meu primeiro assalto ao meu último assalto, eu sofri, né? Eu tive uma experiência, eu percebi que o assalto ia acontecer por uma experiência. E eu já me comportei de outra maneira, né? E assim vai. Então,
Nós analisamos as características do mundo à nossa volta constantemente, sem nos darmos conta disso. Estudamos padrões fixos, né? Então, por que padrões fixos? Porque a gente percebe aquilo e aquilo se transmite. Então, a nossa volta, a gente está todo o tempo percebendo algo, sentindo algo, né? Se dando conta de algo. Procuramos emparelhar o que é observado com o que não é familiar. Ah, isso aqui eu conheço, eu vou por aqui. Isso aqui eu não conheço, eu vou por aqui, né? Isso aqui eu vou por aqui. E assim vai. A gente vai, né, fazendo esse jogo, né, de se perceber dentro do como a gente organiza a nossa percepção. Então, isso aqui é seguro, eu vou por aqui. Tem muita gente que tem medo de errar, então não arrisca, né? Então, porque a gente sempre procura o mais confortável. Completamos imagens sem vê-las por inteiro, interferimos no detalhe, né? Porque a gente já disse, por exemplo, o M da McDonald's é muito familiar, né? Então, já associa ao McDonald's, né? A Coca-Cola, o símbolo a imagem. Então, assim, por quê? Porque é a forma de como a gente percebe e como essa percepção ela vai ficando no nosso cognitivo, né? Experiências diversas durante a primeira infância são fundamentais para o desenvolvimento adequado das habilidades perceptivas. O que é isso? A gente precisa dar e estimular a criança durante a sua primeira infância. A primeira infância, gente, é do 0 aos 5 anos, tá? A gente precisa estimular essas crianças e hoje a grande gama de estímulos através das telas estão dando uma excessiva carga de estímulo prejudicial ao desenvolvimento da percepção da criança. A gente está vivendo uma era de crianças, vou usar um termo bem chulo, bitoladas. Crianças que não têm uma habilidade perceptiva e de construção de mundo ampliada, porque elas estão focadas numa tela. Então, são características de alta exposição a estímulos desnecessários. Então, durante a primeira infância, é importante brincar, se melar, sujar, riscar, brincar de areia, brincar de bola, brincar de tinta, de atividade que estimule os órgãos. Jogar as panelas no chão. Jogar as panelas no chão, exatamente. Mas ensinar a arrumar depois. Ensinar a arrumar depois também. Então, por quê? Porque precisa se trabalhar audição, toque, a criança precisa desses estímulos. Quando hoje uma criança, gente, até 2 anos não pode dar tela para a criança. Como é mais fácil para o adulto, a criança ficar ali, ó, na tela, isso é completamente prejudicial à criança, tá? A privação sensorial pode alterar a privação. Se essa criança não é se dada ao estímulo, gente, eu não vi que deu tempo aqui. Vai dar 1 minuto. Eu vou cancelar, a gente vai dar um stop e a gente volta no novo link, tá bom? Deixa eu dar um stop aqui. Vamos lá, vou mandar lá no grupo, viu? Beijo. Vamos. Então, voltando, né, para o que a gente estava falando, né, sobre a questão da percepção, vou compartilhar a tela aqui de novo com vocês. A gente estava aqui nessa tela, como foi? E eu estava falando sobre a questão da percepção. Para a criação da percepção e para as questões de desenvolvimento desse contexto e da capacidade nossa perceptual, a gente precisa de estímulo. Esses estímulos dados na primeira infância, que, claro, se a gente não teve tanto, a gente pode desenvolver depois, não tem problema nenhum. Quantas pessoas aprendem a ler depois com 60 anos, com 50 anos? Não tem problema nenhum. A questão é como a gente pode estimular e dar qualidade para isso. Então, os órgãos sensoriais, eles têm a responsabilidade de captar os estímulos para que a gente organize e interprete, acontecendo assim a percepção.
Então, as experiências diversas durante a primeira infância são de fundamentais. E aí eu estava falando de como as crianças hoje elas estão sendo privadas de experiências perceptuais e sensoriais. E elas estão tendo hiperestímulos através da tela, porque, gente, se a gente imaginar que para formar uma imagem, essa imagenzinha que vocês estão me vendo, precisam de pequenos megapixels, que são quadradinhos pequenininhos, e para que dê esse movimento aqui, para você conseguir esse movimento, você precisa desses megapixels se movimentando. Imagine um desenho animado, que é cheio de cor, cheio de imagem, né? Cheio de bonecos, de efeitos. Imagine um jogo. Então, as crianças elas estão sendo hiperestimuladas negativamente. Não é que não pode, mas tem que ter idade. Os neurocientistas já trazem a tela até 2 anos é extremamente prejudicial. Pode, mas com cautela e não com excessiva. As crianças não estão desenvolvendo a bilateralidade, né? De poder olhar, elas ficam aqui, não tem essa visão espacial do entorno, né? Então, a gente precisa disso e precisa estimular as crianças muito sensorialmente. Então, brincar com gelatina, né? Brincar com massinha, com slime, se melar, se sujar, lama, argila, né? Brincadeiras de pegar em areia, pegar em arroz, pegar em feijão, que são estímulos sensoriais, para que a gente desenvolva a nossa capacidade de percepção. Porque através dos estímulos sensoriais, do que a gente experiencia sensorialmente, a gente constrói o nosso repertório de percepção. Então, a percepção muda de acordo com o tipo e a qualidade do estímulo e se adapta às condições novas, né? Se a gente só vive um determinado tipo de coisa, a gente não se permite conhecer outro, a gente não vai ter focado, só conheço isso, só vou fazer isso, né? Então, emoções, valores, expectativas influenciam no nosso processo de percepção, né? Então, assim, como é que a gente está, como é que a gente acolhe aquele momento, né? Se eu estou criando expectativa ou não. Tudo isso influencia no nosso processo de percepção. Lembrando que percepção é interpretação do estímulo, tá? Então, às vezes, quando a gente está com medo, a folha da árvore balançando é um monstro. Quem nunca, né, na infância, olhando pela janela, então, porque isso influencia no nosso processo de percepção, que é a interpretação das questões, tá? Então, dentro disso, a percepção é um conjunto de processos que organizam, integram e estruturam a informação da imagem sensorial e possibilitam interpretá-la como algo produzido por objetos ou eventos do mundo exterior, né? Lembrete, os estímulos sensoriais são brutos, básicos, inconstantes e caóticos, porque eles acontecem tudo ao mesmo tempo. E a gente, às vezes, não sabe nem o que é. Então, a energia das ondas sonoras que chegam aos nossos ouvidos não é música que escutamos. Consegue entender essa frase, gente? A música é como a gente percebe aquele estímulo sonoro. É a nossa percepção sobre o violão que está tocando, a bateria que está tocando, o teclado que está tocando, tá? Os reflexos luminosos dos traços pretos no papel não são palavras que lemos e entendemos. Isso que vocês estão lendo no computador, que vocês estão lendo no celular, não é o que a gente vê. A gente vê um reflexo, a gente vê uma cor. A gente interpreta e passa a perceber isso de maneira diferente, tá? Então, a percepção é o resultado de como compreendemos a sensação, ou seja, como experienciamos um percepto, a percepção daquilo. Percepto quer dizer a experiência de ter na mente a representação de um objeto ou de um evento no mundo, tá? Às vezes, para uma criança que foi criada no meio do tráfico, uma arma não significa nada. É um objeto como para uma criança que foi criada em uma casa que não tem esse tipo de estímulo, é igual uma vassoura para essa criança. Então,
É de como a gente vive e interpreta. Para mim, eu não sei nem como manusear uma arma, né? Então, assim, mas para muita criança, ela não sabe manusear um livro, por exemplo, né? Então, é a experiência individual e como cada um se interage com esse objeto. Essa representação não é o objeto real em si, nem a imagem sensorial do receptor. É como a gente observa. É igual essa cobrinha que está em cima do slide, que foi a primeira imagem que eu botei na tela hoje, né? O que acontece com aquela imagem, a primeira imagem que eu botei na tela? O que uma sentiu medo, a outra sentiu nojo, a outra sentiu isso, a outra sentiu aquilo, não era a representação do real do objeto em si, nem a imagem sensorial que o olho recebeu. Mas a representação daquela cobra, desta cobra, é muito individual a partir do meu histórico e o meu contexto de vivido para que eu interprete e perceba aquela cobra como medo, como nojo e assim sucessivamente. Estão dando para entender até aqui, gente? Diga, Jéssica, pode falar. Não, levantei a mão sem querer aqui. Ah, certo. Certo, Vanusa. É vantajoso perceber a realidade exterior como um mundo composto por objetos, coisas concretas no ambiente, e por eventos, coisas que acontecem com os objetos ao longo do tempo. Né? É vantajoso a gente perceber que essa realidade exterior, externa a nosso mundo interno, é composto por esses objetos e por eventos, né? Ações no ambiente serão mais inteligentes se respondermos a um mundo organizado dessa forma, né? Como a gente percebe esse mundo, qual é a nossa relação com esse mundo. Então, a gente precisa entender que o mundo é objetos, coisas, pessoas, e a gente vai perceber e interagir com esse mundo a partir dessa situação. Então, no dia a dia, não estamos conscientes dos processos que determinam a nossa percepção. Nós raramente paramos para analisar as sensações que nos chegam e como as interpretamos, se corresponde à percepção da visão, audição ou tato. O que a gente quer dizer com isso, gente? Que a gente vive tanto no automático que a gente não para interpretar e para tomar consciência daquilo que a gente está sentindo e percebendo. A gente não para isso, né? Para observar aquilo que a gente está vivendo. Gente, 2 minutinhos, deixa eu ver só o que é isso aqui. Alô? Estou pensando que é alguma coisa importante, é da Claro. Me poupe. Diga, Elisane, você levantou a mão. Outra, eu quero fazer uma pergunta esclarecida assim, nessa questão de percepção. Teve, acho que 2 aulas suas que eu não pude assistir porque estava trabalhando, né? E não sei se você tinha ficado ciente do que ocorreu, né? Em relação aí comigo e com o Marco, o nosso colega aí da sala. Sim, soube. E no dia que eu ia falar com você, foi o que eu tive Covid. Aí eu não pude, mas depois a gente vai conversar sobre isso. Eu era para ter falado, né, na segunda-feira, mas estava assistindo aula e fazendo um monte de coisa que ao mesmo tempo eu acabei que a aula passou e eu esqueci, né? Tá, mas espera aí. Eu Você quer acho que trazer aquele enquanto vídeo aí, assunto ou você quer esclarecer a também, história? as duas coisas. Tá. Eu não tive intenção, nem voltar do início. Eu não sei se você sabe, mas a outra professora que a gente tinha, ela dividiu a sala, a turma por ser grande, em 3 turmas. Então, ela criou 3 grupos para poder a gente discutir relação de... Tá, mas vamos lá, dúvidas, vamos adiante, porque a gente tem aula para dar. Super rápido. Dúvidas sobre comentários, o que fosse referente ao negócio, né, das aulas. Então, no meu grupo tem tantas pessoas, né, lá, daí que faz o curso, e aí eu fiz esse comentário infeliz sem ter a percepção do processo, né? Posso falar essa palavra percepção? Sim, a sua percepção, a sua interpretação foi diferente, você pegou no meio do caminho.
Tá. Então, assim, eu Deixa não eu, tive deixa eu essa. explicar, tá? O que eu acho que aconteceu. E eu, se der para usar como exemplo, tá? No dia, quando o Marcos estava falando, a sua internet estava indo e voltando. Então, você não pegou total. A Não, eu for... estava trabalhando, eu não consegui entrar na aula. Não, Eu no dia estava que, trabalhando. no primeiro, nesse dia você estava na aula. E Tava não, aí, Pro. tá, que você pegou o exemplo, O exemplo de quê? você usou Eu nesse estava grupo trabalhando, eu nosso. não estava na aula. Eu estava trabalhando, eu estava tentando entrar na aula de lá da empresa. Eu estava pedindo o link para Fabiana, não conseguia baixar porque lá estava chovendo e não estava na aula. E na aula de segunda-feira, que foi essas outras duas aulas eu não estava assistindo, não. Não, Zane, foi o seguinte: o dia que Marcos se retratou, você não estava, mas o dia anterior que aconteceu, que surgiu a conversa, você estava. Mas Não, isso não Pro, vem ao caso. Não, eu não lembro, não. Sim, pronto. como é que Aí o que você não lembra e aconteceu? você usou o exemplo no áudio? O áudio chegou até Mônica, Mônica me passou. Por isso Não, que eu amor, digo que eu você estava quer se na retratar. aula. No dia do áudio eu estava na aula. Então, eu estou falando desse Ah, dia. tá, entendi. Eu entendi você falar que no dia que Marco estava, eu estava entrando e Não, saindo. não, Ah, foi no tá. outro dia. Então, a Pronto. percepção, porque o que para a gente perceber algo, a gente interpretar algo, são diversos fatores que influenciam. E foi até um dos fatores que eu falei na aula que você não estava, que às vezes gera um erro de comunicação, porque é como a gente pega as conversas no meio do caminho, como a gente escuta, quando a gente passa, e gera uma bela de neve. E que eu digo, se os assuntos são importantes, porque falam da disciplina no que a gente diz de interpretação, de relacionamento interpessoal, de comunicação, de cuidado com o outro, de tudo isso é importante. Eu ouvi seu áudio. No seu áudio, o único erro sobre a fala de Marcos foi quando você diz assim: Marcos disse na aula que os técnicos do hospital tratam as gestantes de tal maneira. Ele não falou isso, ele Foi, falou ele isso do falou, ele falou passado. assim, Do ele falou, passado. E foi você ele, que trouxe ele deu como o exemplo de presente. antigamente, foi Isso. isso. Aí Foi você trouxe exatamente. a sua percepção do agora. O contratempo que houve, que eu já conversei com o Marcos, já conversei com o hospital, tudo, né? Foi o que aconteceu. Você tem todo o direito de ter sua opinião. Marcos, Laísa, Maria, José, Joana, João, Augusto, todo mundo tem nosso direito de ter opinião. Mas a gente tem que só ter o cuidado de como a gente passa e dá voz ao que o outro falou. A todo momento no áudio, você fala da sua opinião e que para você disse que para você ficou traumatizada, que você não gostava da forma de tratar, etc, etc, etc. Então, isso, sua opinião é sua, Zane, e você pode dar em qualquer lugar. Mas a única coisa que a gente precisa tratar e cuidar aqui em sala de aula, porque a gente está em grupo, né? Quando a gente está em grupo, é como a gente passa uma Aí tu quer conversa. botar o bagulho aí. Oi? Não, é que a Deus, ele queria saber o que ele ia fazer. Oi, quem está falando? Não, não vem aqui mesmo. Não. Vocês aprontaram o que na roça? Ah, foi. Desculpa, Elisane, foi a de Lília entrou e não desligou o áudio. Tenta, então, é dentro disso. Então, assim, para mim ficou esclarecido, mas pode continuar falando, diga. Então, aí como a senhora falou, né? Eu não pensei antes de falar, também não lembrei desse negócio, né? Que tudo aqui é política, é política. Eu não tive intenção nenhuma, foi um comentário que eu fiz. Infeliz, porque eu não tive intenção nenhuma de prejudicar Marco, nem qualquer outra pessoa, até porque eu não citei nome das Sim, pessoas que faziam isso. Eu não sei também qual foi o intuito que essa pessoa teve no grupo, que na verdade não era nem para me falar isso, porque eu não conheço ninguém do grupo aí, acho que a maioria do povo é tudo de fora. Eu não sei. Sei que, enfim, o áudio chegou. Minha irmã também trabalha, né, lá pelo município, não trabalha específico no hospital, mas é um processo, assim, sabe? Foi uma bola de neve, enfim. Eu por pedi isso, mil e uma Zane, desculpas para Marco. Falei, não tive intenção nenhuma de fazer isso. Eu nem imaginava, nem sabia do processo desse áudio e tal. Né? Assim,
não tenho, assim, aproximação, assim, de amizade, nem com ele, nem com qualquer um outro funcionário que trabalhe lá. Mas, assim, eu fiquei triste, muito triste, assim, sabe? E com muita raiva de mim mesmo. Tanto que eu também queria até fazer essa pergunta, assim, porque às vezes você fica com tantos sentimentos ruins, de ódio, de raiva, de tristeza. Hoje eu fiquei sem dormir, sabe? Com a consciência pesada do que poderia acontecer com ele, com minha irmã, sabe? Tantas coisas, assim, porque é muito Entendi. difícil você viver Mas num mundo que não é como o, profissional, é mais por política mesmo. não, eu acho que assim, não é uma questão de política, não. Vamos deixar isso de lado. A Não, questão assim, é eu sei. um Na verdade, aprendizado, eu acho que é um aprendizado para para mim foi todos nós, profissionais, Para né? mim foi um aprendizado e tanto, assim, eu acho que eu precisei passar por isso para aprender muito. Isso, e eu acho que bom que você está tendo essa postura de vir conversar na sala de aula, e porque, como eu disse para o pessoal no dia que você não estava, que o importante era se trazer para a sala de aula e esclarecer, ô gente, fulano falou tal coisa, né? Como é isso, tal. E isso é muito importante, Zane, você trazer, exatamente porque o nosso processo de aprendizado, a gente passa pelo reconhecimento do erro. Ninguém Uhum. aqui nasceu sabendo andar. Ninguém aqui nasceu sabendo falar. Ninguém aqui nasceu sabendo se limpar, né? É Todos nós verdade. aqui, se nos cagávamos, vamos usar esse termo, todos, né? Então, o processo de limpeza, de higienização, de fala, de linguagem, o processo de aprender a amarrar o cadastro, quem tem filho pequeno sabe o que é isso, o processo de desfraude, tudo é um processo de aprendizado. E para isso a gente precisa aprender a assumir o nosso erro, assumir o que a gente não sabe. Então, que por isso que é exatamente, às vezes a gente escuta, né, cortado, às vezes a gente é um telefone sem fio, aquela brincadeira do telefone sem fio Uhum. é fantástica. Exatamente, se a gente tivesse em sala de aula, a aula de hoje eu poderia usar essa brincadeira como é que a palavra diz? Como exemplo. Porque se eu digo aqui, no ouvido de alguém, o rato roeu a roupa do rei de Roma, a última pessoa que vai chegar lá vai falar uma coisa completamente diferente. Porque é como a gente vai ouvir de uma maneira e como é rápido, a gente já leva de outra maneira. Então, assim, que bom que você está trazendo, que bom que você se conversou com o Marcos, se resolveu. Eu ouvi, né? Você não falou dele, você falou do que você, a sua percepção, né? Uhum. E que ele trouxe o exemplo na sala de aula, a pessoa já interpretou de maneira errada, aí já vai as interpretações, mas que fique claro que a gente precisa ter cuidado. E sim, se você botou no grupo, né? Você botou em confiança no grupo, erro de quem, mais ainda de quem passou o áudio adiante, porque a Eu gente estava até sabe. pesquisando na internet, até conversei com um colega advogado, e ele explicou, né, que isso era crime e tal, que a Sim, pessoa poderia ser punida por isso. Me explicou, assim, um montão de coisas, sabe? Eu fiquei porque muito assim, triste, assim. a questão ética e a questão não só envolve, né? Você botou, você Uhum. conversou, vocês estavam conversando sobre a aula, sobre o processo de humanização, e isso foi vazado. Então, assim, a gente precisa repensar, Elisane, Laísa, João, José, Marco, Maria, Joana, Paula, Josefa, enfim, todos nós presentes na sala de aula e externos à sala de aula, a gente precisa refletir sempre qual é a minha atitude diante do mundo, porque nossos atos refletem e reverberam na nossa relação com o mundo, né? Então, se a gente está trabalhando sobre ética, se a gente está trabalhando sobre humanização, se a gente está trabalhando sobre cuidado com o outro, a gente precisa ter cuidado. Então, quem passou adiante não ouviu, não estava nem presente na sala de aula, porque sabia que Marco não tinha falado aquilo, e quem ouvia seu áudio direito e ouvia que dizendo que você que falou, você que estava falando da sua percepção, da sua experiência. E aí, como chegou no hospital, foi que Marco falou. E não foi nada disso. Ali o seu áudio está claro, você fala de você. Então, é importante a gente olhar, gente, exatamente entender que o processo
né, de percepção, o processo de interpretação das coisas é muito individual. E aí, como aqui está dizendo nesse slide, no dia a dia não estamos conscientes dos nossos processos, da nossa percepção. Nós raramente paramos para analisar as sensações que nos chegam e como interpretamos, e se corresponde à percepção real da visão, audição, ao tato, né? A gente simplesmente e fala. Quantas vezes, né, a gente, por falta de maturidade, eu mesmo, de inúmeras vezes, uma pessoa me diz uma coisa, pau! E quantas vezes hoje, depois de um tempo, depois de amadurecer, de refletir, eu paro de dizer, peraí, eu escuto uma coisa, tem horas que me dá vontade de já ligar, já xingar a pessoa toda, já ir atrás, tirar pergunta, bater no peito, porque eu sou estourada. Quem me conhece sabe que eu sou estourada. Né? E aí eu digo, epa, peraí, deixa eu respirar, deixa eu passar um dia, deixa eu passar 2. E aí eu vejo, não foi nada daquele jeito. Né? Entender e perceber a situação de outra maneira. Então... Eu até falei com o Marco, eu falei, Marco, se você quiser, eu estou disponível para ir conversar com o seu coordenador, com quem quiser que for. Até porque foi uma opinião minha. Quer dizer, independente de minha irmã também trabalhar, quer dizer que eu não posso dar a minha opinião como paciente, como que for, tal, não sei o quê. Aí eu expliquei para ele tudo certinho. Não estou lá para prejudicar ninguém, jamais também ia citar nome de ninguém, do que fez, do que não fez, não. Só ia explicar realmente o que eu falei e ia falar. Faça uns DDS, às vezes a pessoa está trabalhando, sobrecarregada, procura entender se a pessoa está passando por algum problema, possa até ser que não seja por ela, está fazendo tais situações, também não ia citar nome, só ia falar isso. Uhum. Mas assim, eu acho, Zane, que isso já foi esclarecido. Marcos, já foi esclarecido para você, Marcos? Já, para mim, está passado. Pronto, até porque, então como eu disse, a opinião minha foi de uma coisa passada, já conversei com a Elisane, a gente já, graças a Deus, ela entendia o lado, entendeu? Até porque não chegou para mim de forma nenhuma que eu tivesse falando mal do hospital, até porque eu não tô lá, não trabalho mais lá, né? Até porque eu considero as pessoas que trabalham lá, gosto muito do hospital, por ter minha experiência toda lá, entendeu? Eu acho que o hospital isso, hoje é de ela, não tenho nada, referência. entendeu? Eu bato palma hoje para referência. ter 2 hospitais municipais e com grande serventia, né? E com grande trabalho prestado. Com certeza. Né? Mas vamos lá. Obrigado, Zane, obrigado, Marcos, já está esclarecido. Mas que a gente use também como exemplo para a sala de aula. Porque isso é importante do assunto que a gente está trabalhando e do assunto macro, não só o assunto micro, percepção, interpretação, mas como um assunto amplo, macro, que é o assunto das relações humanas, do cuidado com o outro. A gente precisa ter cuidado. Gente, não passem áudio, vídeo, coisas adiante de grupos que são particulares. A gente tem que ter esse cuidado nas relações de trabalho, principalmente. Né? Sabiam que existem empresas que é proibido ter grupo de WhatsApp? Você pode até falar com seus colegas, mas não tem grupo. Para você ter noção de quanto a gente está a gente não sabe usar as redes sociais, a gente não sabe usar as ferramentas. E a gente, quando eu falo a gente, é todo mundo mesmo, no espaço amplo. É algo tão benéfico para a nossa vida, mas que a gente ainda não sabe usar direito. A gente está aprendendo a usar ainda isso. Eu acredito que a sensação que ela sentiu foi muito ruim. Eu também vivi isso, mas foi entre família. No grupo de família, eu falei que não gostava daquele conteúdo, porque era para falar dos netos, do meu avô e tal, aquela coisa toda. Aí começaram a falar em política, eu disse que não gostava. Aí uma respondeu, então saia. E a minha irmã, depois que eu saí, a minha irmã parte pai, ela começou a falar de mim. Aí compartilharam comigo que ela estava falando de mim. Eu fui no PV e falei umas coisas para ela. Eu acho que isso acontece muito, né? E, gente, vocês estão falando aí no grupo, no chat, vamos voltar à aula. Eu tenho noção do que a gente está fazendo aqui e a gente não está saindo da aula, tá? A gente continua falando da aula, porque são assuntos importantes e a gente fala e a gente estuda psicologia com esses exemplos do nosso dia a dia. Porque isso é uma forma de cuidar do outro.
quem passou, por exemplo, a Solange, o que a irmã falou, né, já criou brigas e concepções que às vezes não ia dar nem certo para a situação. Entende? Então, assim, é isso que eu estou falando. A gente precisa ter... São assuntos da aula. Se não tivesse sendo assunto da aula, eu já tinha cortado, tá bom? Mas é assunto da aula. Exatamente porque a gente está falando aqui, ó. Sabemos apenas que enxergamos, ouvimos, respondendo em situações em contextos significativos. Esta é uma característica humana em relação de tudo que é familiar no ambiente. A gente responde aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente escuta, a gente diante dessa maneira. E, às vezes, por não saber usar, no mundo externo, a gente não usa direito a nossa visão, a nossa audição, a gente só responde de maneira automática, não se dando conta realmente do que percebemos sobre essa situação. Quer continuar, Solange, a falar ou já terminou? Terminei, eu quero dizer que a sensação que ela sentiu de raiva disso, aquilo, é muito surreal. Eu fiquei assim também, fiquei dias, eu fiquei 3 noites sem dormir. Eu falei, foi uma coisa particular que expandiu de tal forma que agride a gente, querendo ou não, mexe com a gente mesmo. Eu sei o que ela está passando. Só isso. Diga, Cris, você quer falar? Eu também vivi uma situação bem difícil, viu, Lai? Lá no passado, aliás, no ano passado, eu acredito, no final do ano passado, eu queria lembrar a religião dessas duas irmãzinhas que estavam aqui em Jacobina. Eu me lembro dos trajes dela, que seria marrom e branco, ou é marrom e creme, uma coisa assim. Ah, deve ser de Calcutá, ou Calcutá não, do franciscanas que usa essas coisas. Diga. Não, é umas do cabelo bem curtinho. Elas vestem umas roupas, sabe? E aí teve uma situação que teve um comentário de WhatsApp, de rádio, que essas pessoas estavam lá em Mirangaba e que elas estavam se passando por irmãs religiosas e estavam estrupando, roubando a casa das pessoas. Aí eu ouvi isso em um grupo e fiquei calada, né? Não disse nada. Quando eu cheguei aqui em casa, eu vinha do trabalho meio-dia, a minha vizinha, que é agente de saúde, me procurou. Ô, Cris, tu ouviu falar isso? Eu disse, menina, eu recebi um áudio hoje e um vídeo também com essas duas pessoas, inclusive até a foto. Ela é mulher, eu vivi isso agora. Eu disse, aonde? Ela estava na área, aqui próximo da minha casa, que tu sabe onde é. Eu estava na área e, de repente, eu fui abordada com essa pessoa, me chamando do carro de longe. E aí eu não quis encostar. Vi que era igual a outra. Estava uma no volante e a outra fora do carro. E elas faziam uma foto e me chamando. Eu não aproximei. Aí outra amiga minha me chamou, me disse, menina, não se aproxime não. Elas estão fazendo alguma coisa errada nas casas das pessoas. Aí ela veio embora, em vez de desenrolar a conversa, não. Veio embora e passou para mim. O que foi que eu fiz? Maluca, sem juízo, resolvi passar o áudio. Como é que diz? Eu narrei tudo que ela tinha dito em 1 segundo e passei o áudio para alguém. Gente, aconteceu isso, tome cuidado, não sei o que. Foi uma agente de saúde que me falou, pronto. Menina, isso se espalhou na cidade. Todo mundo que me conhece e sabe que sou eu pela voz. Cris, é a sua voz, você está falando, você viu isso aonde? Eu disse, minha gente, eu tenho que desfazer isso, porque alguém já me ligava, já me dizia, não, Cristiana, ela está comigo, eu hospedei na minha casa, ela está comigo, não são pessoas ruins, não, são de outros países, são estrangeiras, não sei o quê. Sabe que horas eu fui parar na casa dessas pessoas que estavam hospedando elas? 12:00. Pedindo misericórdia, desculpa, misericórdia, morria de medo de alguém afrontar elas, de matar, de tirar a vida desse povo, e que eu seria responsável pelo áudio que eu tinha feito. Mulher, nunca vi uma aflição dessa, não. O que foi que eu fiz? Chamei a agente de saúde, que foi ela que me informou. Fui em Maurício Dias, pedi a Maurício, pelo amor de Deus, me ajude, faça qualquer comentário que possa tirar esses áudios que estão andando, até em São Paulo já estava. Então, são situações que eu odeio o grupo por conta disso. Eu odeio. Porque, às vezes, a gente causa uma situação desconfortável para a gente. Às vezes, não é nem para o outro.
é pra gente, porque o nosso pensamento fica horrível. É sensação horrorosa. Sim, assim, é como se a intenção sua não foi essa, a intenção de Zane não foi essa, a intenção de Solange não foi essa, a intenção de tanta gente não é, mas é interpretada de outra maneira. Eu costumo dizer, gente, eu gosto muito de ligação. Vocês vão ver que às vezes eu mando muito áudio. Quando vocês falam comigo, eu respondo por áudio no particular. Por quê? A leitura faz parte de um processo de sensação e percepção. E, às vezes, a gente não lê como o outro quer que a intenção quer. Porque na fala, né, na nossa fala, há uma entonação, há uma forma de falar, e que a interpretação pode ser mais fidedigna. Por exemplo, hoje eu tenho uma voz grave, rouca, hoje eu falei uma coisa e minha mãe, vixe, você tá bruta. Aí eu disse, não, minha mãe, eu não quis ser bruta, né? Eu virei para ela hoje e falei, eu não quis ser bruta. Mas o que é isso que acontece? Porque a nossa forma a intenção, às vezes não é a minha intenção. E nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no que de acho for, a gente não escreve correto, a gente não escreve com ponto, com vírgula, com exclamação, com interrogação, com ponto e vírgula. Então, a pessoa lê e interpreta da maneira que ela quer. Então, às vezes, eu estou fazendo uma pergunta, Cris, você bebeu água hoje? E aí eu não interrogo. Aí eu boto, Cris, você bebeu água hoje? A água estava contaminada. Aí a pessoa... A minha intenção era perguntar, mas a forma de ler, você já está dizendo que eu bebi água contaminada. Entende, gente? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente escreve e com o que a gente passa, porque isso é uma questão de relação. O poder que esse negócio aqui tem hoje em dia é inúmero. Né? Olha o que a Cris falou, o áudio que ela mandou já estava em São Paulo. É uma velocidade que as coisas acontecem que a gente precisa ter esse cuidado. Zane, você tinha levantado a mão. Eu apertei sem querer. Como é que abaixa a mão? Não, já sumiu. Pronto. Então, dentro dessa perspectiva, gente, é exatamente o que a gente precisa ter cuidado e aprender para a nossa vida. Né? Não é que é errado, não é que a gente não tenha que ter. Eu mesmo fiz uma seleção. Esses grupos que tem aí na cidade de notícia, né? Que tem 1001 grupos de notícias, eu não estou em nenhum. Eu escolho onde eu quero estar, eu escolho o conteúdo que eu quero ler, porque não é tudo que é real, e a gente precisa ter esse lugar. Então, assim, não é que a gente sou contra a rede social, pelo contrário, amo, adoro, acho que é importantíssimo para a gente, mas a gente tem que escolher, tem que ter maduro para isso. Tá? Sobre percepção e sensação, até aqui alguma dúvida? Ou os exemplos estão ajudando? Como é que tá? Pronto, está esclarecido o assunto. Certo. Eu vou dar pause e vou mandar um novo link para vocês, tá? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ui. Então, voltando a falar sobre percepção e sensação, né? A percepção no mundo que nos rodeia é feita de forma ativa, mas indireta, através da análise e interpretações das sensações. Até aqui a gente já entendeu. A percepção não pode ocorrer na ausência da sensação. A gente não tem como perceber o mundo, entender o mundo, interpretar o mundo sem a sensação. Então, não acontece. Percepção só acontece com a sensação, mas ela é feita de maneira ativa e indireta, através dessa análise. A sensação é bidimensional, enquanto a percepção é tridimensional. O que é isso? Porque a percepção, a sensação, ela precisa do estímulo e do órgão do sentido. A percepção, ela precisa do estímulo, do órgão do sentido e do nosso processo diante desse estímulo. Por isso que ela é tridimensional.
A imagem da retina, que é a percepção, ou que é a sensação, está invertida quando a percepção é feita corretamente. Então, eu estou olhando o meu computador, vocês estão olhando a tela. Quando chega até o olho, ele chega de cabeça para baixo. A gente que percebe de maneira correta. Entende? Então, realidade versus sensação. Bora lá. Nem sempre a informação que os órgãos de sensação vinculam para o sistema nervoso central corresponde perfeitamente à realidade dos objetos no mundo. Alguns estímulos são ambíguos. A informação sensorial não nos permite decidir se aquela coisa é mesmo aquela coisa e não outra coisa. Entendeu? Eu não entendi, não, Pro. Não entendi. Vou dar um exemplo. Aí também não. Nem sempre a informações que os órgãos de sensação vinculam ao sistema nervoso central, ao nosso cérebro, para que a gente interprete, corresponde perfeitamente à realidade do objeto no mundo. Alguns estímulos são ambíguos. A informação sensorial não nos permite decidir se aquela coisa é mesmo aquela coisa e não outra coisa. Um exemplo simples é aquele negócio que a gente fala sobre visão 3D, imagem, percepção. Quando tem muita gente que viaja para Fortaleza e tira aquela foto como se estivesse entrando no coco, entrando na garrafa, entrando na latinha. Sabe? Ah, sei, agora entendi. Entendeu? Nem sempre a informação chega ao órgão realmente como a imagem é. É aquela coisa da árvore se balançando na porta e a gente olha e a gente interpreta daquela maneira que a gente acha que é um monstro, entendeu? Né? Então, assim sucessivamente. Deixa eu pegar aqui, viu, gente? Rapidinho. Tchim, tchim, tchim. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu enviar aqui para a Didiane de novo. Ela está dizendo que não está conseguindo e que o passaporte aqui que eu estou mandando para ela não é. Deixa eu só digitar aqui, porque eu quero muito que ela participe. Dezesseis, 72, 35, 86. I J 7 T 27. Vamos lá. Vamos aqui entender, né? Então, são ambíguos, tá, gente? Porque nem sempre alguns estímulos são ambíguos. A informação sensorial não nos permite decidir se aquela coisa é mesmo aquela coisa ou não outra coisa. Tipo aquela coisa lá da árvore se balançando atrás da janela que a gente acha que é um monstro, né? Nem sempre, alguns estímulos são ilusórios. A interpretação perceptiva que fazemos da informação sensorial nos leva a perceber aquela coisa com certas características, quando na realidade as características são outras. O exemplo, a imagem que eu mostrei na estante para vocês, sobre do que estava em movimento, que tinha gente que via tremendo. Então, é uma ilusão de ótica, né? E a percepção nos leva a uma ilusão de ótica. Então, existem também as percepções seletivas, né? Pô, Didiane, eu estou aqui dando aula, então eu não sei mais o que te fazer, já tentei de tudo para te ajudar.
Vamos fazer o seguinte, então, eu só posso te oferecer depois o link da aula para você assistir o vídeo, tá bom? Beijo. Vai tentando aí, se você conseguir, ótimo. Gente, não tenho mais o que fazer. Eu não sei o que está acontecendo. Então, a percepção ela é seletiva, porque nem toda informação é tratada. A gente mesmo, eu tenho mesmo, às vezes, uma audição, por mais que eu tenha perda de audição, eu tenho uma audição seletiva, às vezes eu não escuto tudo porque eu não quero mesmo, né? A percepção envolve inferência, né? Como a gente infere daquilo. Por exemplo, aspecto apetitoso, doce, suculento, constância na forma, constância na posição, constância de cor e brilho. Por que que hoje, no mundo da era das redes sociais, a gente usa muito, né, a foto, as pessoas usam muito foto para vender, né? Outro dia eu comprei um negócio o AliExpress, esse site da China, achando que o negócio era grande, quando chegou, foi uma boia. Eu achei que a boia era grandona, quando eu vi era aquelas boias de porta-copo, né? Porque é a imagem, a percepção, é o ângulo que se coloca. Então, tudo isso envolve a nossa forma de perceber, né? A nossa forma de interpretar a situação. A percepção sensorial é um mecanismo complexo pelo qual organizamos e interpretamos as sensações, que nos produzem estímulos do meio e tornam presentes objetos e acontecimentos como fatos providos de significados. A percepção sensorial depende do mundo que nos rodeia e também da pessoa e do momento em que se percebe, né? É um conjunto, é um mecanismo complexo, como a gente vem falando até aqui. Ao longo da história da psicologia e o fenômeno da percepção foi abordado de diferentes maneiras, né? Primeiro era visto, né, sobre uma linha do cognitivismo, do estruturalismo, da neuropsicologia e da Gestalt, que é a forma. O todo é mais do que a forma, né? Então, assim, mas todas essas teorias do cognitivismo, do estruturalismo, da neuropsicologia e da Gestalt, ela entende que a percepção é uma construção a partir da relação do indivíduo. A Gestalt, a linha que eu sigo na psicologia é baseada na Gestalt. A Gestalt entende que o todo é maior do que as partes. Então, que nem sempre aquilo que a gente é, aquilo que a gente vê é, né? A gente vai construir uma relação. O estruturalismo, ele entendia a percepção a partir do que se constrói. O que foi se construído para chegar até ali? O cognitivismo, ele entende a percepção como algo de um processo cognitivo, né, de ação e reação. E a neuropsicologia, ela entende a partir de uma relação neurosináptica, né, sináptica. Então, dentro dessa percepção, a gente pega um pouco de cada e acrescenta esse lugar, né, dessa percepção comum. Essa percepção vai ocorrendo a partir dessa junção, tá? Então, na teoria da Gestalt, que a gente lê e entende, é desenvolvida na Alemanha durante os anos 20 e pretende demonstrar que não podemos perceber, senão totalidades, fenômenos inteiros e estruturados, indissociáveis do conjunto, no qual eles se interassem e sem o qual nada significa. Então, para que a gente interprete uma situação, a gente precisa entender esse todo e como eles são estruturados e estão associados como um todo. Para os gestaltistas, nossa percepção está simultaneamente ligada aos elementos percebidos e às nossas próprias estruturas mentais que nos fazem constantemente, circunstância do momento, se reuni-la ou daquela maneira, né? O que é isso? Esse conjunto de objetos, ele dá esse outro objeto. Mas a forma de a gente perceber, nem sempre a gente vai olhar e a gente vai ver uma bicicleta. A gente precisa estruturar para que isso se torne uma bicicleta, né? Então, é muito da como a gente está,
qual a circunstância, como a gente se projeta para fazer essa percepção daquela maneira. Essa imagem é clássica, né? Quem vê o que aí? E aí, gente? Eu tô vendo uma mulher com uma roupa cheia de... Não sei bem o que é. Desses Cheia de tecidos pluma, fofos. né? De pum-pum, Isso. assim. E quem é que vê uma idosa? Parecendo uma bruxinha. Vejo os dois. A gente pode ver os dois. Isso que a Gestalt traz, que o todo é diferente da soma das partes. Né? A forma e a posição do que a gente vê, do que a gente percebe, está muito ligado a como a gente está direcionando a nossa atenção daquilo. Vamos lá. A mulher está aqui, ó, gente, o olho, o nariz, o queixo da mulher, a orelha, o cabelo, um lenço e a roupa pomposa com essa pluma aqui. Aí eu vou mostrar para vocês a idosa, tá? A boca da idosa, o queixo da idosa, que é o pescoço da mulher, a ruga, o cabelo da mulher com lenço, o nariz da idosa e os dois olhos. Conseguiram ver as duas imagens? Sim, interessante. Explicou, deu para ver a idosa. A idosa tá aqui, ó, a boca dela. Tá vendo o mouse em cima? O queixo. Aí vem aqui, ó, a ruga dela, um olho, o outro olho aqui, o nariz. Vamos lá. É impossível ver as duas imagens ao mesmo tempo. E as passagens dela, uma para outra, e a passagem de uma para a outra faz-se bruscamente, de uma só vez, por reconstrução mental do conjunto. Então, quem viu as duas, mas primeiro viu uma e depois viu outra. A gente pode ver as duas, mas de uma maneira, um momento, a gente só vê uma, depois que a gente vai ver a outra. É inútil fazer qualquer esforço, pois isso em nada acelerará o processo. A imagem aparece por iluminação, como evidência, e não aparece com todo. É a partir daquilo que a gente se propõe, tá? Como a gente vê. Entendeu? Então, assim, a percepção se dá muito disso, de como a sensação chega até nós. Entendido até aqui? Ficou esclarecido, gente? Quando eu vi essa imagem na internet, eu ficava me batendo para ver onde era que estava essa idosa, que eu não conseguia ver, não. Agora, depois que você explicou certinho a ruga, aí dá para perceber. A gente... existem vários, sabe? Uma outra imagem muito legal. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui para vocês, rapidinho. Uma outra imagem muito legal é a imagem do... Tem a de um sapo e o cavalo, né, Pro? Que vem numa só também se vira ao contrário. Várias. Tem a do sapo, do cavalo. Deixa eu pegar outra aqui. Essa aqui é linda, adoro essa imagem. Deixa eu abrir aqui. Espera aí, rapidinho. Deixa eu botar aqui essa e já deixa eu botar outra aqui. Essa aqui é maravilhosa. E a gente vai brincando. Eu acho brincar com a percepção, ela é fantástica, né? Porque leva a gente a um universo muito legal de aprendizado mesmo. O marketing usa muito isso. O marketing usa muito isso, a publicidade usa muito isso, né? É dentro dessa perspectiva. Vamos lá.
E aí? Estão vendo o quê? Tô vendo um leão e um Eu tô macaco. vendo macaco e um leão. Nossa. Eu também vi um macaco e um leão. Eu também vi um macaco e um leão. Tem gente que Mas não não é só um consegue. macaco e uma Leoa, leoa. né, na verdade. Ah, sim, tem uma árvore também, 2 peixinhos. Isso. E a árvore, né? Ó, a árvore. Aqui embaixo tem 2 peixes. Eu tô vendo uma árvore e um passarinho, né? Não tô vendo mais nada. Como é que vocês estão chegando isso aí? Tem um Tá vendo gorila aqui? e uma leoa. Ó, a leoa tá aqui, o gorila, o macaco, o leão, né? Aqui, ó, na sombra. A árvore, os 2 pássaros em cima, o peixe embaixo. Ai, consegui ver o leão. Agora onde é que tá esse macaco? Aqui do outro lado, ó. Ó, o gorila consegui aqui. também. Ah, consegui, menino, consegui. É. Tá vendo? Então, assim, Complicado. então, a gente precisa entender que esse é um recurso que nós temos natural. A nossa sensação e percepção faz parte de nós. Então, a gente tem que estimular ele sempre. Por isso que a leitura é importante, por isso que tem gente que diz, eu vou fazer o que em um museu, eu vou fazer o que em uma galeria de arte. Isso é experiência de vida, gente. A gente se propor a olhar uma obra de arte que a gente não fala nada, mas a gente está ali olhando para ela. Isso vai ampliando nossos horizontes, a nossa visão, a nossa experiência. Agora, e essa aqui? Que tal? E aí, o que é que tem aí? Tô vendo um velhinho tocando violão, uma velhinha do lado, com a mão no chapéu, segurando o chapéu, acho que é isso, meu Deus, eu acho, se eu não me engano. Tem a velhinha e o velhinho olhando. Também, lá no fundo, e tem o senhor e a senhora maior. É coisa, né, gente? Vamos lá? Ó, primeiro tem um rosto, vamos olhar o todo. Tem um rosto de um idoso maior. Tem um rosto de um idoso maior, né? Esse aqui, ó, o cabelinho dele branco, a orelha dele é uma mulher saindo da porta, ó. E aí, o que é que forma o olho dele, desse idoso maior? Um homem tocando, mas aqui, ó, pode ser o olho, a sobrancelha desse idoso maior, o queixo é a outra perna do outro homem, e aqui a mesma coisa, ó, uma velhinha maior com a boquinha murcha, que ao mesmo tempo, aqui tem uma garrafa, que é o brinco da idosinha maior, e aqui tem uma outra mulher, porque eu digo que é mulher porque está de vestido, né? Mas poderia ser um outro homem, com aqui o rosto dele, segurando o chapéu, tá vendo? A outra percepção. E aqui um cálice, ó, no meio. Tem uma imagem que é o homem, a mulher e o cálice em preto e branco, né? E aí a gente vai. Então, isso vai ao céu é o limite, gente. Se eu botar aqui, ó, estão vendo? Ó, se eu botar aqui várias imagens, ó essa. Essa aqui é muito legal. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? A luz bate e a gente percebe aqui, ó, 2 pessoas na imagem. Então, é muito da percepção. Esse aqui mesmo, ó, deixa eu copiar essa imagem aqui. Deixa eu dar um stop aqui. E abrir outro. Essa imagem aqui é muito... Essa imagem aqui é muito boa também. Vamos lá. Olha como essa imagem é boa. Olha. Tem um idoso, uma cara de um homem, mas aqui é uma mulher, o que é uma árvore atrás dela, uma mulher com um bebê no colo, um senhorzinho, tá vendo as perninhas dele, que ao mesmo tempo... Você olha, você vê uma coisa, eu olho e vejo outra coisa. E aí aqui a gente vai na construção, tem um cachorro, e aí vai. O céu é o limite, ó, tem uma imagem de uma mulher aqui atrás. Tá vendo? A internet, se você botar, você acha coisas... Vou botar aqui para vocês verem.
Espera aí. Bota aqui, ó. Vamos lá. Olha essas como são massas. Olha essa como são massas, gente. Aqui vocês venham ver o que aqui. Ai, meu Deus. Foi para um lugar que eu não queria ir. Ó, aqui, ó. Uma perna é uma mão, tá vendo? Mas forma uma perna. Aqui essa, ó. Eu vejo um elefante, ao mesmo tempo que tem um elefante, tem um gorila, tem um cavalo, tem um cachorro, tem um rato. Tá vendo? Então, o céu é limite para aquilo que a gente se permite ver, né? Para aquilo que a gente se permite olhar. Tá? Ficou claro? Alguma dúvida? Terminamos aqui, então, podemos finalizar a aula de hoje falando sobre percepção. Espero que tenha ficado claro, espero poder ter ajudado vocês nesse processo de entender e compreender e aprender a usar o nosso processo sensorial e de percepção, a sensopercepção, a percepção sensorial de maneira mais cuidadosa a partir de então, né? A gente precisa olhar mais para a gente entender realmente como é que a gente vê essas coisas, tá certo? Um beijo, até. Obrigada, Solange, eu fico muito feliz. Obrigada, Vanusa. A gente se vê segunda-feira e eu prometo que mando uma atividade para vocês responderem e outra a gente vai botar no portal a semana que vem, tá bom? Um beijo, boa noite, até segunda-feira, na próxima aula.